Você está lá procurando placa-mãe e de repente se depara com uma tal de Biostar. E aí você se pergunta, quem diabos é Biostar? Eu nunca ouvi falar dessa marca. Será que é uma marca chinesa? Alguma marca de segunda linha? Será que vale a pena investir num produto dessa marca? Eu nunca vi nenhum teste. Bom, vamos tentar resolver pelo menos uma parte desse problema trazendo para vocês hoje o teste de uma placa-mãe da Biostar, uma B350 GT3 com socket AM4 para AMD. Eu testei ela aqui com algumas configurações e eu vou trazer para vocês aqui a minha análise e a opinião sobre a B350 GT3. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Se você é um desses caras que se deparou com uma Biostar e ficou em dúvida sobre a sua procedência, você não está sozinho. Muita gente pediu para que eu trouxesse aqui uma análise de uma placa-mãe em Biostar. Muita gente quer saber se ela presta, se ela é boa, se dá para confiar, se ela é compatível, se tem compatibilidade com memória, se consegue segurar overclock. E então eu recebi aqui uma B350 GT3. Se você não é muito antigo no mundo do hardware, talvez você nunca tenha ouvido falar mesmo de Biostar. Se você já está há algum tempo aí na estrada, provavelmente você pelo menos já ouviu falar de Biostar, porque lá atrás nós tivemos alguns modelos delas aqui no Brasil para outros sockets. Recentemente elas voltaram para cá depois dessa baixa de estoque das placas-mãe e nós tivemos alguns modelos tanto para AMD quanto para Intel. Então nós temos modelos compatíveis aí com Z370 e B350, A320, X370, X470 e B450. Temos vários modelos aqui disponíveis no Brasil e especificamente a B350 GT3 foi um dos mais vendidos. Ela é vendida lá na Terabyte e ela acompanha alguns dos computadores que já vêm prontos. Então você talvez possa até já ter essa placa-mãe no seu computador e veio aqui só buscar informação ou está querendo comprar mesmo uma placa-mãe. Para começar, o setup que eu utilizei aqui, eu testei com o Ryzen 5 2600X. Eu utilizei um cooler box que não é o cooler box do processador do Ryzen 5 2600X, eu estou utilizando aqui um Wraith Max, que é basicamente um Wraith Prism sem o RGB nas fãs, é o que era trazido na geração anterior, então é basicamente o mesmo cooler. Por que eu coloquei um cooler um pouquinho mais forte? Porque eu quis fazer testes também em overclock, então vocês também vão ver resultados aqui em overclock nessa placa-mãe. Para memórias eu testei aqui alguns modelos, eu testei o modelo Vulkan da Team Group, eu testei o modelo Ballistics da Micron e testei também a Flare X da J.Skill. Para a placa de vídeo eu utilizei uma RX 590 e eu vou trazer para vocês aqui a conclusão dos testes nesse setup. Bom, para começar vamos falar um pouquinho sobre a placa-mãe. Eu deixei ela aqui montada porque tem alguns pontos que eu queria lembrar e trazer para vocês aqui, mas basicamente, para falar sobre a placa-mãe, ela traz aqui um design bem Racing, que é o nome dela, né? Racing B350 GT3. Então, ela traz aqui, tanto na caixa quanto aqui no chipset, no dissipador, traz ali um design, né? Um esquema de fibra de carbono, tem esse esquema de bandeira quadriculada que é de gosto duvidoso, né? Depende muito do dono. Eu achei que é ok. Gostei bastante desse esquema de Racing com esse esquema de fibra de carbono, achei que ficou legal. Mas é uma placa-mãe bem básica, tá? Ela traz aqui um heatsink, né? Um dissipador aqui nos VRMs, que ele é fixado com um parafuso, não com aquelas molinhas, dá uma boa pressão, na verdade. E traz aqui um pouquinho de RGB em cima. Essa placa-mãe ainda traz um conector de 8 pinos para o CPU, que possibilita aí utilizar processadores de até 105 watts, apesar de no site da Biostar está dizendo ali que ela suportaria processadores somente até 95 watts, o que nos limitaria até um 1800X ou um 2700 com 8 cores e 16 threads, ou 1700X, 1700, mas na verdade, curiosamente, na mesma lista de compatibilidade de CPUs, ela traz ali o 2700X, que tem um TDP de 105 watts, então a gente tem um conflito de informações ali. Outro ponto importante é que ela traz 4 slots de memória, tá? Então, apesar dela ser um modelo micro ATX, ela traz aqui 4 slots
de memória. Ela conta com 4 portas SATA, 6 GB por segundo, traz ainda o slot M.2, 2 slots PCI Express e 2 slots PCI, e atrás ela traz aqui uma conectividade bastante interessante. Além das portas HDMI e DVI para as APUs, tanto as APUs Athlon quanto as APUs Ryzen 3 e Ryzen 5, ela traz ainda 6 portas USB 3.0, então ela não conta com nenhuma porta USB 2.0, apenas portas USB 3.0, o que não é um ponto negativo, na verdade é um ponto positivo. Ela traz ainda um conector PS2 e aqui as saídas de áudio, então a gente não tem a combinação 5.1 nativa aqui, né, por assim dizer, onde você traz diretamente aqui as conexões. Conforme eu já falei, a placa traz aqui um dissipador, né, de alumínio aqui para os VRMs, então apenas para as fases do processador. Então essa placa-mãe tem uma combinação de 4 mais 3 fases, né? Então são 4 fases aqui para o CPU, mais 3 fases para o SoC, mais uma para a memória RAM. É interessante ela trazer essa opção desse dissipador porque várias placas mais baratas B350 não trazem essa opção, às vezes na mesma faixa de preço, às vezes mais caras. E como a gente vai mostrar lá na frente, isso é um fator bem importante e que às vezes é deixado de lado em outros modelos que tem até bons recursos, mas deixam de lado essa importante adição aí no projeto. Essa placa-mãe traz um codec de áudio ALC 887 que, como já é de fato padrão nessas placas-mãe, ele vem numa parte isolada do PCB com isolamento eletromagnético, tá? Então tem até um LEDzinho ali para fazer um charme. Inclusive tem alguns pontos de LED na placa-mãe e um outro ponto importante. Além de trazer um Dual BIOS, essa placa-mãe, ela traz um Dual BIOS chaveado, né? Ou seja, você pode optar entre as duas BIOS. Caso você corrompa uma BIOS, você pode mudar para uma BIOS opcional, ou caso você faça ajustes nessa, né, e não consiga recuperar, você pode voltar para uma BIOS anterior. Caso tenha algum problema na parte de atualização, você tem uma BIOS de backup que você pode chavear manualmente. Algumas placas-mãe fazem isso automaticamente e às vezes nem sempre é tão inteligente. Você realmente preferia que tivesse ali um chaveamento. Ela tem ainda um indicador, né, um LED que indica qual das BIOS estão sendo utilizadas, e esse recurso aí ajuda bastante, como eu disse para vocês, com uma questão de segurança, tá? Então, às vezes o automático não é o mais seguro. Essa placa-mãe traz ainda um controle para conectores RGB, então você tem 2 portas aqui para conexões RGB. Você consegue fazer o controle disso pelo próprio software da placa-mãe, mas o software não é lá grandes coisas, tá? Não espere muito desse software. Na verdade, para você fazer ajustes de cores, é melhor você fazer na BIOS, e mesmo assim não é um ajuste muito preciso, tá? Você não vai ter aquele círculo com as cores, né, que você está acostumado ali, o espectro de cores. Você vai ter que fazer ele através de números, então vocês sabem que existem referências de números para as cores de 0 a 127 ali, você vai ter que fazer isso para poder ajustar a combinação de cores RGB. O software é bem simples, ele é funcional, mas para você conseguir, por exemplo, um branco no seu LED, você vai precisar ir na placa-mãe e ir no BIOS, você não consegue fazer isso pelo software. A localização das conexões também não são lá muito legais, ela tem 2, mas as 2 estão no mesmo lugar, que é justamente na frente da memória RAM. Como vocês podem ver, colocando aqui a memória e o cabo, você tem que passar obrigatoriamente por cima, pelo lado, ou de alguma forma, daqui do slot de memória, né? Então isso não é realmente o ideal, dependendo da localização que você tem. Mas mais importante do que os conectores RGB, nós temos os conectores para os fãs. Então a gente tem o CPU fan, que fica do lado do processador, o que é ok, e nós temos mais 2 conectores para os fãs adicionais do sistema que ficam na parte de baixo da placa-mãe. Uma situação que pode atrapalhar bastante nessa condição de haver apenas 3 conectores, 2 serem opcionais e não ter nenhum opcional para o CPU, é que se você for utilizar um air cooler com 2 fãs, você vai precisar utilizar um splitter. A mesma coisa acontece com um water cooler. Caso tenha 2 fãs, você vai precisar utilizar um splitter, e se você tiver várias fãs no seu case, você vai precisar utilizar aquele maldito Molex ou mesmo uma controladora externa. É ok para uma placa-mãe desse nível, desse segmento, mas pelo menos a posição poderia ser mudada ou trocar um opcional do case por um opcional do CPU. Outra questão de design que acontece bastante nessas placas-mãe é o posicionamento do slot M.2. Aqui novamente nós temos o M.2 embaixo da placa de vídeo, que não é exatamente a situação ideal, já que a sua placa de vídeo vai estar despejando ali o calor em cima do slot M.2 e você pode perder eficiência com essa alta temperatura alcançada. Então
Não tem muito o que fazer porque no projeto básico da placa-mãe não tem muito espaço físico para fazer isso, e para uma placa-mãe de entrada ou intermediária você não teria realmente um dissipador no slot M.2, mas fica aí uma observação para você que vai utilizar um M.2, seja ele um SSD ou um M.2 NVMe. Entrando aqui num fator curioso, quando nós falamos de Biostar, a primeira coisa que vem à mente ou vem à fala é BIOS, e a BIOS da Biostar é um dos pontos que os usuários costumam reclamar bastante, e eu vou fazer coro a essa reclamação. Realmente a BIOS da Biostar não é o que deveria estar constando ali no começo do seu nome. Ela é bem básica e, digamos, soviética. Ou seja, é bem rústica, né? Ela tem todas as funções necessárias, é verdade, você consegue fazer ajuste de overclock, ajuste de tensão, ajuste de clock, ajuste de memória com timings, ela traz todas as opções que você teria em uma outra placa-mãe, mas a sua interface é... E os ajustes também não são muito práticos. Para começar, o que é praticamente um padrão nas BIOS da Biostar é que não existe o clock de 3000 MHz na memória. Então, no caso da Vulkan, que eu testei aqui da Team Group, que são 3000 MHz, se você setar o XMP, você só vai ter 2933, você não seta o XMP para 3000 MHz. Eu também não sou muito a favor dos ajustes por offset, de você ter que mexer na voltagem por offset, diminuindo ali as quantidades ao invés de ter as voltagens setadas para que você possa simplesmente colocar a numeração ali ou já ter predeterminadas as voltagens. Então, na forma do offset, realmente não ajuda muito para quem não tem muita experiência em overclock, e mesmo para quem tem experiência em overclock não costuma preferir esse tipo de ajuste. Então, é uma BIOS rústica, tem todas as funções, você consegue trabalhar normalmente, encontrar todos os ajustes ali, às vezes precisa procurar um pouquinho mais, mas você consegue. Eu fiz a atualização de BIOS, foi bem estável, bem tranquila, apesar de parecer que você está utilizando o MS-DOS, mas funciona, é uma BIOS funcional, porém não é lá muito simpática. O mesmo se aplica também para o software da Biostar. Então o software que controla ali a placa-mãe é bem básico, ele é funcional, ele consegue trazer todos os ajustes necessários, mas ele para por aí, ele não é visualmente agradável e nem traz tantas opções de ajustes quanto você encontra em outras marcas. Ok, Robson, mas em relação ao desempenho, a performance, como que se comporta a Biostar B350? Bom, galera, eu fiz alguns testes aqui, como eu disse para vocês, no 2600X, um processador aí com TDP de 95 watts e com clock boost que chega ali na casa dos 4.2 GHz. Então, eu fiz os testes aqui com um cooler que consegue segurar esse boost em estoque o mais alto possível, e eu testei em duas situações. Primeiro eu testei no Blender, né, onde a gente vai ver ali em estoque e overclock, e testei também em Battlefield 5. E qual que é a experiência que eu posso trazer aqui para vocês? Em estoque, no Blender, eu consegui segurar tranquilamente os clocks do CPU e o VRM da placa-mãe suportou tranquilamente abaixo ali dos 80 graus, então não teve throttling, a gente não teve queda e manteve bem estável o clock do CPU, que é bem importante, e a gente não teve um superaquecimento. É bom lembrar que eu testei na bancada, ou como bancada eu quero dizer em cima da mesa, então não é a temperatura que você vai encontrar no seu case. De qualquer forma, essa margem que tem dos 70, 80 graus até os 90 graus, quando você começa a ter throttling, é o suficiente para você simular dentro de um case. Então, o Blender é uma situação bem atípica e isso se aplica somente para quem vai trabalhar com um programa de renderização bem pesada por um longo período de tempo. Trabalha ali dentro de uma margem bem tranquila e você consegue levar sem ter prejuízo no desempenho. Em games a gente teve uma situação ainda melhor, onde é menos exigido o VRM. Eu utilizei Battlefield 5, que é bem no meio do caminho, ele utiliza bastante os núcleos e o clock variando bastante ali do Ryzen 5 2600X. E a gente teve ali uma temperatura bem tranquila, né? Bem abaixo do que a gente tem ali, por exemplo, executando o Blender. Para overclock eu não consegui subir muito mais do que 4.2 GHz. Na verdade, os 4.2 GHz foi o mais estável que eu consegui. O meu CPU não é exatamente um Golden, né? Não tem, na loteria do silício eu não me saí muito bem, então ele exige uma voltagem um pouco mais alta, o que é ok porque a gente consegue simular uma situação aí mais próxima da realidade da galera, afinal não é todo mundo que tem um CPU Gold. Aqui, utilizando uma voltagem moderada, sem muito refinamento, utilizando um cooler aqui que exatamente não é o mais forte possível, mas consegue segurar o TDP, a gente teve ali um desempenho razoável, né, com o 2600X,
conseguindo overclock, mas encontrando throttling no meio do caminho. Então, utilizando o Blender para renderização, colocando ali numa situação onde a gente vai ter o pleno uso do CPU por um longo período de tempo, a gente teve throttling, em alguns momentos chega a atingir 92 graus o VRM e a gente tem queda ali dos clocks para 500 MHz. Para jogos eu consegui segurar tranquilamente os 4.2 GHz, uma temperatura obviamente mais elevada do que em estoque, mas a gente consegue sim manter uma estabilidade. Eu testei ainda a compatibilidade de memória, e para compatibilidade de memória eu testei 3 diferentes kits. Eu testei aqui um kit de 8 GB DDR4 3000 da Team Group, um Vulkan, e utilizei ele em estoque e fiz um pequeno ajuste de overclock. Para ambos eu consegui segurar tranquilamente o XMP, ela reconheceu, e eu consegui fazer um overclock bem básico, que é o que eu já expliquei aqui para vocês no canal, sem mexer em voltagem e apenas utilizando ali o XMP e subindo o clock. Ela não tem essa placa-mãe, o clock de 3000 MHz, mas eu consegui colocar tranquilamente para 3200 MHz esse kit. O mesmo ocorreu com o kit da Ballistics, da Micron. Eu consegui subir esse kit aqui até 3000 MHz, ou 2933 no caso. Eu consegui subir ele para 2933 e até 3200, mas mais tranquilamente até 3000 MHz a gente conseguiu segurar esse kit aqui. Também sem fazer nenhum tipo de ajuste de subtimes, apenas utilizando o XMP e subindo o clock da memória sem mexer em voltagem. O último kit que eu utilizei foi o G-Skill Flare X, que é o melhor kit que eu tenho aqui para Ryzen, e como já era esperado, ele funcionou muito bem em XMP 3200 e até 3333 MHz sem fazer nenhum tipo de ajuste. A gente teve inclusive diminuição ali nas latências, como encontramos nos outros kits, e sem fazer nenhum tipo de ajuste. Então, como vocês viram ali, a compatibilidade foi boa com essa placa-mãe. Tem gente que tem dúvida para diferentes kits, então eu testei aqui com Samsung BDI, com Micron, enfim, testei com diferentes tipos, modelos e marcas e clocks de memória e funcionou tranquilamente. Uma observação importante é que você consegue mexer sim nos subtimes dessa placa-mãe e consegue uma boa estabilidade, então dá para você dar uma refinada nos seus kits de memória, mesmo com essa BIOS bem rústica. Mas afinal, Robson, o que você acha? Vale a pena investir nessa placa-mãe? Será que eu consigo rodar tranquilamente? Eu não vou ter nenhum tipo de problema com o VRM dela? Será que o dissipador faz o trabalho? Eu consigo rodar um Ryzen 7 2700X aqui nela? Bom, você consegue sim rodar um Ryzen 7 2700X nessa placa-mãe, apesar de no site haver esse conflito aí de 95 watts de TDP com 105 do Ryzen 7 2700X, você consegue rodar sim com essa placa-mãe, o VRM vai suportar desde que você utilize em estoque. Se você pretende utilizar para overclock, a minha indicação é para um overclock no máximo de um Ryzen 7 2700, um 1700, um 2600. Eu não indicaria essa placa-mãe para overclock em processadores que já tem um TDP mais elevado e que você vai empurrar os limites de clocks mais lá em cima. Com o Ryzen 5 2600 você consegue empurrar, por exemplo, próximo dos 4.1 GHz. E aí sim, nesse caso é uma vantagem, afinal você está acima do boost do processador, mesmo com o Ryzen 7 2700, ainda que você não alcance níveis como 4.2 GHz, você ainda vai ter um nível elevado de overclock acima do seu clock boost. No geral é uma boa placa-mãe, ela tem claro alguns defeitos ali de projeto, né, alguns pontos negativos, como a BIOS meio soviética, como os slots de memória no qual as travas pegam na placa-mãe, então nem sei porque eles colocaram a trava dos dois lados, poderiam ter colocado de um só como nos outros modelos e você não ser obrigado a abrir um pouquinho a trava, ou mesmo o CMOS, o conector CMOS para você limpar ali a BIOS, que você precisa pegar quase com uma pinça de tão ruim que é. Então tem alguns probleminhas de projeto, mas que não chegam a condenar ou dizer que é uma placa-mãe ruim. São apenas alguns detalhes, inclusive em algumas coisas que você dificilmente vai mexer mais do que uma vez. Talvez o RGB você mexa mais do que uma vez, mas principalmente para quem quer utilizar em estoque é uma ótima opção, ainda que você futuramente vá pensar em um overclockzinho bem básico. Eu confesso que eu me surpreendi mesmo com a BIOS soviética da Biostar e com a compatibilidade de memória e a capacidade de overclock. Esse dissipador nos VRMs faz uma boa diferença, apesar dele ter um LED em cima, que esquenta um pouco, mas não chega a prejudicar de forma alguma. Uma boa alternativa, principalmente custando ali na casa dos R$ 400.
Então, antes de condená-la por não fazer um overclock, por exemplo, no Ryzen 5 2600X a 4.2 GHz, lembre-se que você está levando para casa por aproximadamente R$400, que é o que você pode chegar a pagar numa A320, que sequer tem capacidade para overclock e às vezes só tem 2 slots de memória. Inclusive é bom lembrar que a B350 GT3 já traz suporte aí para os processadores da nova geração, já foi confirmada, e a nova BIOS já tem suporte para os Ryzen da nova geração. Então deixa aí nos comentários sua sugestão para mais testes. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!